bairrista. Por que mudar a base eleitoral aqui para nós, para São Paulo? Quando eu fui candidata à presidência da República, proporcionalmente, disparadamente, assim, o estado em que eu fui mais votada, proporcional, claro, se não fosse proporcional, São Paulo sempre dá mais voto, porque é o colégio eleitoral maior. Foi disparado São Paulo. Tem 27 estados da Federação Brasileira, eu tive quase um terço da eleitorado aqui. E eu tenho uma história com São Paulo muito antiga. Quando os meus avós vieram do Líbano, eles vieram para São Paulo, para o interior de São Paulo. Meu marido é de Birigui, no estado de São Paulo. As minhas filhas já estão há 10 anos aqui. Eu tenho propriedades em São Paulo. Peraí, só explicar, tá? Quando falo propriedades, não é muita coisa, não. Mas nós já estamos focados aqui. Fala propriedades, nós já Mas eu já tenho, eu tenho apartamentos aqui em São Paulo, enfim. Eu fiz mestrado, né? Na PUC de São Paulo. No final da década de 90, enfim, né? E em função disso, acho que faço parte de um projeto de frente ampla, do qual eu acredito. Eu acho que nós temos que virar essa página a partir de 2030, então acho que a gente tem que fechar um ciclo. E aceitei o convite, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é, para mim, uma grande referência na política. Eu sempre apoiei o PSDB nas candidaturas à presidência da República. E Geraldo Alckmin conversou comigo e falou: a gente quer fazer uma grande frente ampla em São Paulo. Você dialoga bem com as mulheres, você dialoga bem com o centro, com a centro-direita, né? A centro-esquerda tem simpatia por você. E a gente quer que você esteja no interior, falando com o agronegócio, com a agroindústria, né? Levando assim, um pouco da sua fala. E é isso, assim, eu me apresento a São Paulo com muita humildade, assim, acreditando, até por nascer aqui do lado, na barranca do Rio Paraná, né, no município de fronteira, acreditando muito, assim, que São Paulo sempre é um estado muito acolhedor, né? E você que é nascido aqui sabe disso. São Paulo foi feito, né? A base de São Paulo foi feita de imigrantes. E aqui eu uso uma frase que eu achei fantástica, assim, fantástica. Eu tenho que ir para livros. Os próximos livros eu tenho que colocar isso. Do Alckmin, né? Do vice-presidente, do ex-governador por 4 vezes aqui. Ele falou assim: Simone, quando eu falei, mas aí, Alckmin, como é que eu vou para São Paulo? Como que você acha? Ele falou: Simone, São Paulo vai receber você de braços abertos. Assim, você vai ter voto como não vai ter crítica como não vai ter, porque São Paulo é a casa de todo mundo, né? São Paulo vai bem, o Brasil vai bem, São Paulo vai mal, o Brasil vai sentir e tudo mais, né? E ele falou assim: Simone, ele usou essa frase que ele usou: São Paulo é o único lugar do mundo em que japonês fala português com sotaque italiano. Eu achei aquilo de... Mas é isso, São Paulo é essa generosidade. Ela é formada não só por paulistas e paulistanos, né? Ela é formada porque ela acolhe todo mundo, né? Então, achei fantástico. Eu vim com muita tranquilidade com isso. E o convite para ser vice do Haddad? Ele aconteceu, assim, mas assim, o Haddad entendeu que se eu vim com um projeto maior, eu preciso ser ouvida, que aí aqui uma frase também que eu acho que é muito importante. A presidência, a CPI da Covid, a disputa na eleição para a presidência do Senado e a disputa para a presidência da República me colocou num outro patamar enquanto mulher. As mulheres falam assim, nós mulheres, tá? A gente nunca teve voz. Depois a gente passou a ter voz. O problema é que nós temos vozes e não somos ouvidas. É diferente da Madá, por tudo que já vivenciou como jornalista, então ela já é uma influência. Mas ela é uma exceção, concorda? Concordo. Nós somos a exceção total. Somos exceção total. Então, todas as mulheres têm vozes. A gente vai e fala em qualquer lugar. O problema é que nós não somos ouvidos. A gente começa a falar, começa a dispersar burburinho. Tá bom. É isso aí, fala demais. Mulher como enrola para falar. Então, quando o Haddad... Isso para dizer o seguinte, eu hoje tenho um tamanho em que a minha voz é ouvida. Para o bem ou para o mal. Tem gente que está me detonando agora. E como vice não teria muita voz quanto uma senadora, é isso? Eu não vou ter nem sabatina. Eu quero falar de São Paulo. Eu quero falar do quanto São Paulo é importante para o povo paulista, o povo paulistano e para o Brasil. Eu quero poder, se eu vim para cá, eu vim aqui para cá para ser ouvida, para defender eu vou defender todo mundo, mas eu quero defender as mulheres. Eu quero defender nós, enquanto, entre aspas, minorias ainda, porque nós somos maioria eleitoralmente falando, popularmente, mas não somos maioria nos principais postos, espaços de poder. E aí, assim, houve uma absoluta compreensão, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Haddad, porque eu fiz uma amizade com o Haddad. Primeiro que ele é primo, né? Ele também é filho de libanês, eu sou neta. A gente se conhece há algum tempo, né? Eu acho que ele é de uma seriedade, ele é muito razoável nos seus posicionamentos, aquela coisa de professor e tudo. E depois, então, eu trabalho com muita tranquilidade. Ele de cara, de boa, falou: não, Simone, eu sei que você veio por um outro projeto, né? Então, assim, se eu passar em convenção, será para ser candidata ao Senado Federal por São Paulo.
E aí teve que haver uma mudança de partido para poder fazer essa... Porque Depois de 30 anos, madame. Como é que foi isso? Porque, foi porque duro. A gente tem dois tipos de político, né? A gente tem o político que cada o cara tá deu uma janela eleitoral, teve um outro dia que na janela ele foi para 4 partidos diferentes. E tem o outro... Eu desde os meus 20 e poucos anos, eu tenho 56 anos. E aí? Né? 30 anos praticamente militando, né? E depois, eu me filiei um pouquinho depois, mas militando no MDB, né? As portas foram fechadas, assim, não tinha espaço. E eu compreendo, faz parte da política. Eu tenho um grande amigo que é o Baleia Rossi, continuamos amigos, estive com ele no lançamento do livro agora do Moreira Franco, lá na livraria, no shopping Iguatemi, e assim, saí com porta aberta, assim, saí pela porta da frente, não falo mal, mas também tem uma coisa que me incomoda já há algum tempo. O Baleia sabe disso, ele também concorda, né? O MDB do presente, de hoje, já não é o MDB das diretas já, né? É um MDB que, assim, ele também já não tem uma certa identidade, porque ele foi ao longo do tempo, né, tendo que se adequar, culpa de quem? Dessa maldita polarização, né? Mas deixei grandes amigos e acho que saí, de novo, acho que eu saí pela porta da frente, eu não tenho por hábito ficar radicalizando nas minhas escolhas e decisões, não. Mas não foi fácil. Mas aí foi para o PSB. O PSB tinha como grande nome aqui Márcio França, que também faz parte do governo. Como é que está essa equação entre vocês? Não entrei no PSB sem antes conversar tanto com o Márcio quanto com o Caio, né? Que é hoje filho, mas é o presidente do partido. Foi o partido que me procurou, João Campos, em nome da Nacional, né? E Tabata Amaral, que estava junto, e o vice-presidente, o Alckmin, falando aqui, já tendo conversado com o Márcio, em nome do PSB regional. Então... Eu não me apresentei ao partido. O partido, entre outros partidos que se apresentaram, dentro de todos que vieram conversar comigo, eu tenho muita identidade com o Alckmin, assim, a minha relação é muito longa, seja do meu pai, seja minha com ele, né? Então, assim, e tem 2 jovens talentos que eu acredito muito, o próprio presidente nacional, que é o João Campos, a Tabata como deputada, e uma turma aí de jovens pré-candidatos e pré-candidatas a deputadas federais, né? Respeito muito o Márcio, que é uma cabeça, né? Então, assim, foi muito tranquilo a vinda, assim, eles abriram as portas, me sinto muito acolhida, eles sabem que às vezes eu sou um pouco como você, né? Tadinho, não vou falar de novo o que eu falei, assim, eu sou de falar, né, assim, na lata, às vezes na brincadeira, ele acreditou que eu acho ele feio, o pior é isso. Eu vi que é brincadeira, que isso, aqui, a gente né? tá brincando. Simone Tebet acha ela uma delícia. Aí vai pro outro extremo. Agora eu vou prometer. Não, você é uma delícia. Opa! Léo Dias já tá lá, né? Olha o Léo Dias aí. Mas não, a gente tá acostumado. Essa coisa do Senado aqui em São Paulo... O Márcio França aceitou mesmo? Falou, não vou sair candidato a nada? Ele vai ser candidato a alguma coisa, não tenho dúvida. Bom, porque... Não tenho dúvida. O Márcio tem condições de ser pré-candidato ao Senado, isso ainda não está acertado, ele tem condições de ser vice, ele tem condições de ir para uma coordenação, vir como deputado federal ou não, mas ele vai ter um papel decisivo, né, nos próximos anos, enfim. O Márcio é uma verdadeira, assim, ele é um patrimônio histórico no sentido de memória, ele tem a história de São Paulo, né, por tudo que vivenciou, assumiu o governo depois de Alckmin, né? É um coletivo aqui, a gente tem consciência de que... e é quase uma seleção brasileira, só que a nossa é melhor, viu? A gente, pelo amor de Deus, vamos ganhar essa taça, né? Eu já vi a melhor seleção da minha vida perder, que foi a de 82. Eu era criança, não sei se o Vilela lembra dessa seleção brasileira de 82. Foi a única vez que eu chorei Falcão, na Copa do Mundo. Eu também. Eu chorei. Eu chorei. Nossa, tinha 12 anos de idade. Eu vi a melhor seleção que eu vivenciei. Foi a melhor seleção. A melhor deve ter sido a de 70. Eu não tinha idade para ver. Perder a eleição. E vi seleções não tão boas ganhar. A nossa seleção não está boa, mas tem condições, vamos lá, né? A Itália não está no jogo, então vamos ver se a gente leva essa taça. Mas eu sinto tudo para dizer o seguinte, a gente está montando um time de seleção aqui. Nós temos 5 candidatos aqui em São Paulo do nosso lado, que foram ou ministros de Estado, ou candidatos a presidente da República, ou governador, ou tudo isso misturado. O Alckmin, como vice, foi governador 4 vezes, ministro, vice-presidente da República, o que mais que faltou? Foi tudo. Márcio França foi governador, foi ministro de Estado. Haddad foi prefeito, foi ministro de Estado, foi candidato a presidente da República. Marina Silva, deputada, foi senadora,
foi candidata a presidente da República, foi ministra, né? E eu, humildemente, aqui dentro dessa escala aí da seleção. Então, acho que é um time bom para ser apresentado, acho que é da grandeza do que merece o eleitorado de São Paulo e as urnas é que vão dizer no momento certo, né, quem é que o eleitor paulista prefere para ocupar os cargos nos próximos 4 anos. Mas eu estou animada, assim, muito feliz com o carinho que tenho recebido nas ruas, mesmo de quem não vota, mesmo de quem, como você falou, poxa, Simone, por que isso? As pessoas estão falando, aí você tem razão. Há 4 anos me xingariam. Sim. Agora fala assim, poxa, Simone, fiquei triste porque você optou tal assim, mas tá tudo certo, vamos em frente. Me abraça, pede para tirar uma foto. É isso, a civilidade, né? Respeito, menos ódio. É isso que a gente espera. É isso que move um país, né? Alguém quer café? Eu pedi um café para mim, hein? Eu quero. Eu não quero, obrigada. 2, então. Eu quero saber o que o povo quer saber aí, né? Eles estão brigando entre si aqui no então, chat, a galera, né? tá... Fica um brigando com o outro. É verdade, como sempre. Como sempre. A primeira pergunta, na realidade, ela já respondeu, mas eu vou apenas contextualizar aqui, da Débora Apiatori. Cara, como você tá falando difícil. Vou apenas contextualizar. Viu, cara? Que evolução, cara. Eu falava embigo, mortandela. Registro, né? Registro. Manda bala. Então, vamos lá. A Débora Apiatori, ela mandou o seguinte, né? Porque... na realidade... Só fui elogiar, olha só. Na realidade, eu confundi. Muita pressão, Não, né? tranquilo, respira, tranquilo. Você pode, Romeu, fica tranquilo, você pode errar. Ela tinha perguntado por que você fez a mudança, né, de partido, isso daí já foi contextualizado. Tá bom. Então, a pergunta agora aqui da Roseli Oliveira, né? Você acha que mulher na política ainda precisa provar o dobro para ser levada a sério? Lamentavelmente, não só na política, né? Na vida. Na vida. Para ser uma CEO, a gente precisa, pra ter a gente precisa ter uma inteligência acima da média ou uma competência acima da média para ser considerado igual, viu? E a pessoa tá sempre de olho, esperando alguma coisa e falar, tá vendo? Quero ver o modo que ela vai falar, o modo que ela vai se vestir, o modo que ela vai deixar de falar, porque se a gente não fala, a gente é fraca, se a gente fala demais, a gente é professora de Deus. Eu já fui chamada de professora de Deus, gente. Ô, louco! Mais de uma vez. Lá no passado, no meio assim político, né, é um machismo muito grande no meio político, mais do que em qualquer profissão, mas tem em todas as profissões. Como que é o nome dela? Foi a Roseli Oliveira. Roseli, sem dúvida nenhuma, a gente ainda tem, né? É por isso que eu não desisto de fazer política. De novo, eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande, principalmente pós-Covid, depois que eu fui candidata, eu virei de alguma forma, assim, eu sou holofote, né? Assim, eu não só projeto, como também tem uma visibilidade. E aí traz uma responsabilidade, cada vez errar menos, né? Porque o meu erro acaba resvalando no erro das mulheres. Porque também tem isso, né? No homem, assim, o Vilela errou. É só ele que errou. No nosso Romeuzinho aqui não errou, não. É ele. Né? Agora, se eu errar... Madá, tá vendo? Ela não soube nem fazer a pergunta. Por isso que ela não respondeu errado ainda. E o vice-versa. Né? Então, é um pouco isso. A gente lamentavelmente, os defeitos nossos, eles são sempre no coletivo. É erro da mulher, é fraqueza da mulher, né? E então a gente tem que lutar contra isso. Mas a gente tem avançado e coragem não falta para a gente enfrentar os desafios.